Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados de hoje são o diretor do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, Augusto Rossini, e a advogada criminalista Camila Freitas, da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Jurídica da OAB do Rio de Janeiro. Nós vamos ver agora uma reportagem sobre projetos do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que buscam melhorar as ações da justiça criminal. Não é difícil encontrar casos de presos que poderiam ter tido progressão de regime, mas ainda aguardam o andamento do processo. Outros já cumpriram a pena, mas ainda não ganharam liberdade. Para agilizar o trabalho e evitar que ex-detentos voltem a cometer crimes, o CNJ implementou o mutirão carcerário e o programa Começar de Novo. Desde que foi criado em agosto de 2008, o mutirão carcerário já levou mais de 29 mil benefícios a detentos de todo o país. São presos que ganharam a liberdade por já ter cumprido a pena ou tiveram progressão do regime de prisão. A ideia é levar o mutirão uma vez por ano a cada estado. Uma comissão visita os presídios e, além de revisar a situação dos detentos, faz um relato das condições encontradas. Mas mais do que atacar a consequência da superlotação dos presídios, o mutirão busca descobrir também as causas do problema e melhorar o funcionamento da justiça criminal. O Poder Judiciário, através do Departamento de Monitoramento do Sistema Carcerário, possui um projeto, que é o Projeto Eficiência, que é implantado sempre que a Corregedoria Local nos chama, após os mutirões, e é um projeto de gestão e inclusão de métodos de gestão de varas de execução penal. E foi a partir dos mutirões que ficou claro um outro problema: como diminuir o grande índice de reincidência criminal. Muitos ex-detentos voltam a cometer crimes por não conseguirem se reintegrar à sociedade. Há 1 ano e meio, o CNJ implantou o programa Começar de Novo, que promove qualificação profissional e mobiliza empresas e governo para dar emprego a ex-presidiários e garantir um novo começo. Sem essa qualificação, é muito difícil que esse sujeito volte, depois do cárcere, a trabalhar e a exercer uma atividade lícita. Geralmente ele acaba sendo cooptado novamente pelo crime. Então, uma das formas é a qualificação. E a outra é o quê? Abrindo vagas de trabalho prisional para essa população que é completamente ou quase completamente desassistida no Brasil. O mutirão carcerário e o Começar de Novo, eles resgataram essa importância da área da execução penal, para mostrar para a sociedade o quê? Que um preso bem tratado é menos uma vítima na rua. Doutor Rossini, é dado algum tipo de incentivo para as empresas participarem de programas como esse? Bom, depende do Estado, não é? Cada Estado tem autonomia para fazê-lo. O grande desafio político do administrador é justificar como dá... atualmente a economia permite isso, mas há pouco tempo não permitia. Ou seja, como justificar que o preso é protegido dando-lhe emprego e aquele que nunca passou pelo cárcere fique desempregado. Então é uma atitude de coragem, mas é necessário porque, como a parábola do filho pródigo, né? Aquele que foi e se perdeu e volta, é ele que merece maior atenção do pai. O Estado tem que entender que aquele que não delinquiu, ele consegue sozinho andar, não tem limitações de aquisição de emprego. Agora, aquele que tem uma folha de antecedentes, de alguma forma maculada, né? É difícil conseguir um emprego. É fundamental esse olhar. Agora, as próprias empresas, elas poderiam, como um compromisso social, né, uma compensação social, destinar uma parcela para regressos. Né? Sei que o CNJ tem feito bastante por isso e já tem refletido positivamente no Brasil. Doutora Camila, e que tipo de assistência um ex-detento tem? Na verdade, na prática, o que a gente vê é que ele não tem muita assistência, né? Ele fica completamente desassistido. E ele precisa de todo o nosso apoio, como o Dr. Rossini falou, tanto em educação quanto em trabalho. E também na parte de assistência social, dos psicólogos também. É muito difícil você sair do cárcere e entrar na sociedade sem nenhuma assistência. Há presos que saem sem o dinheiro da passagem para pegar um ônibus. Essa é a realidade do Brasil. Então, temos muito o que fazer, não só na parte de educação, como também oferecimento de emprego para eles. Eu queria acrescentar a esse contexto ajuda a família. Né? O preso, ele se desestrutura enquanto preso. E ele tendo uma família estruturada é fundamental. Se o Estado investir na assistência social, na família, aquele preso que tem família, naturalmente, com certeza a gente consegue não ter o preso delinquindo novamente. Isso é fundamental. É um outro olhar que nós estamos lançando sobre o problema. E os mutirões, eles ajudam também? O mutirão ele é fundamental porque ele joga luzes a um problema sério naquele Estado.
tem virtudes, não é? Que, de fato, muitos presos só conseguem pleitear benefícios naquele momento, né, da visita daquela equipe, mas tem alguns problemas que nós temos que superar ainda, e é uma sugestão que eu faço. Primeiro, fortalecer os cartórios. Segundo, uma resposta, sim ou não para o preso. Porque tem que se falar um não também quando não é o caso de benefício. Porque a expectativa dele é a pior de todas. Vieram aqui, fizeram pedido e eu não sei o que deu. Aí fica uma questão, né, do processo de Kafka. Então nós temos que não só pleitear, mas acompanhar se aquele benefício foi ou não deferido, para que o preso possa reajustar a sua vida. E um grave problema que também atinge o sistema carcerário são os maus tratos e até a tortura por parte de policiais. A equipe do Artigo 5º foi conferir mais uma dúvida nas ruas. O que acontece com um preso se ele for torturado? Quais são os direitos dele e o que ele deve fazer? Doutora Camila. A tortura, infelizmente, ela é uma prática ainda recorrente, não só nas prisões, como também nas delegacias, de um modo geral. E é um crime muito difícil, porque a vítima tem muito medo de denunciar, os familiares também têm muito medo de denunciar. Agora, quando isso ocorre, quando eles têm a coragem de denunciar, é importante que as autoridades tomem medidas urgentes a partir dessa denúncia. Tanto o Ministério Público, quanto os juízes, a Defensoria Pública e os órgãos também, como a OAB, as Comissões de Direitos Humanos das Assembleias Legislativas. Eu acho importante a integração entre esses órgãos, porque muitas vezes o agente que cometeu a tortura, ele sabe como evitar a descoberta daquele crime. E então eu acho importante que os presos tenham consciência de que há sim órgãos preocupados com isso, e o Comitê Estadual de Prevenção à Tortura do Estado do Rio de Janeiro, recentemente criado, a partir do protocolo que o Brasil assinou, o protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura da ONU, que o Brasil ratificara em 1989, logo após a Constituição Federal, é um marco muito importante no sentido de se prevenir a tortura no Brasil. E nós esperamos que os outros estados no Brasil repitam essa experiência, que o fez já depois do estado de Alagoas também. Mas inova porque não só criou o comitê, como também cria o mecanismo de prevenção à tortura, que é um grupo de pessoas mais próximas às questões de direitos humanos e que farão visitas regulares, sem aviso prévio, às unidades de privação de liberdade. Então, quanto mais as organizações visitarem, mais transparência, mais incomodados estarão eventos que iriam praticar esse crime. Doutor Rossini, o que acontece quando um preso morre na cela ou suicida, por exemplo? Eu queria destacar a questão da complexidade do que é tortura. É muito amplo, é um espectro muito amplo. Vem a tortura desde a fase da investigação policial. Lamentavelmente, há pessoas que ainda apuram crimes a partir do criminoso e não do crime, e aí a tortura ela é na fase do preso provisório, e nós temos toda uma gama de maus tratos que podem ou não configurar tortura, tecnicamente falando, mas que ofendem o artigo 5º da Constituição Federal, né? Na verdade, a omissão também é uma tortura. Não é só perceber que o preso está sendo vítima de espancamento, de privação de sol, de privação de comida, de água, né? O castigo que a gente ouve, castigos atrozes, mas fundamentalmente perceber que também quando você encaminha, esse é o horário que eu gostaria que se desse com critério, porque quando você insere uma pessoa em um lugar, uma masmorra, não é o agente A, B ou C que comete a tortura, é a omissão daquele Estado, do poder público brasileiro, que de alguma forma implica na configuração do que as convenções internacionais tratam, não é? Então, agora, quando ele morre, tem que ver qual é a causa da morte. Muitas vezes a morte se dá por conta de brigas de facções, aí o Estado não tem, em tese, né, culpa. Agora, a não ser que ele saiba que o agente policial ou o agente carcerário, enfim, a autoridade que tem o domínio da situação, coloque uma facção junto com outra, etc. Agora, quando morre por problemas de saúde, pelo não socorro imediato do preso, que precisa, ou até pessoas muito doentes, o que nós temos? Nós temos uma configuração de uma omissão grave que
tecnicamente falando, não é tortura, mas para o olhar da ONU é tortura sim, porquanto aquela pessoa estava sob o poder do Estado, né, e o Estado teria que dar, naquele aspecto, a proteção a ela. Lembre-se o seguinte, o preso perdeu o direito de ir e vir, não perdeu os demais direitos. Essa é a questão. Doutora Camila, a senhora concorda? Sim. Concordo. E é importante ressaltar, na linha do que o Dr. Rossini falou também, que, de fato, quando nós visitamos uma unidade, o local que mais nos preocupa é justamente o isolamento. Porque lá você pode encontrar um preso numa situação em que ele dificilmente irá falar com os visitantes sobre o que ele vem passando. E é permitida essa questão da solitária? Nós temos que ter um outro olhar, né, também. Não é só o Estado que oprime, tem presos perigosos, que lideram rebeliões, eles também precisam ser excluídos da massa por um determinado tempo. A lei prevê isso, né? Não estamos falando em solitária, mas nós estamos falando em locais adequados para que aquele preso faça a sua reflexão e seja afastado do problema naquele instante. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, no Brasil não é diferente. O grande problema é quando se exorbita nesse aspecto e quando não há qualidade no atendimento. Agora, doutora Camila, como é que a gente lida com o preconceito da sociedade que acha que os presos não têm todos esses direitos que eles têm que ter? Eu acho que a sociedade deve refletir, primeiro, que são todos seres humanos e isso não é uma opinião de uma ou outra pessoa, não só está na Constituição Federal, como faz parte também de todos os tratados dos quais o Brasil é signatário. Então, é uma questão de Estado democrático de direito, não é uma opinião de um ou outro operador do direito. E essas pessoas, elas não só irão voltar a conviver conosco, como também elas, de dentro do cárcere, elas podem transformar a sociedade, através da escola, através do trabalho, através até de produção acadêmica. Há presos estudando, há presos que querem fazer um curso de faculdade, que querem sair dali e transformar a vida deles e da sociedade também. Então, eu acho que a sociedade tem que refletir nesse sentido, não só de incluir essas pessoas, mas também de não esquecer que somos todos iguais, independentemente do crime que eles tenham cometido, que, como o Dr. Rossini falou, eles foram privados da liberdade deles. Então, somente isso. Nós temos que ter muita cautela com o que o povo diz e, né, quem influencia esse raciocínio, né? A mídia, volto a dizer, tem muita responsabilidade de transformar pessoas. Nós já vimos casos e casos de pré-julgamentos graves neste aspecto. Eu digo o seguinte, a sociedade produz o criminoso, também. A sociedade também produz o criminoso. E é ônus da sociedade também, nessa pequena parcela. Nós temos uma população de quase 200 milhões de habitantes, nós temos 500 mil pessoas presas. Faça uma conta, é muito pouco em termos gerais. O povo brasileiro é um povo muito bom. Agora, tem que zelar também para aqueles que erraram, que em algum momento podem voltar ao convívio social e que voltem com qualidade, que criem sua família e que sejam produtivos. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço a presença da doutora Camila Freitas, doutor Augusto Rossini. Obrigada pela entrevista. E o artigo 5º fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá.